José de Souza Saramago nasceu em 1922. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1998 pelo livro Ensaio sobre a Cegueira. Em 1995, ele já havia ganho o Prêmio Camões, o prêmio mais importante de literatura de língua portuguesa. Ele faleceu em 18 de junho de 2010, aos 87 anos. Ele é, sem dúvida, um dos maiores autores do século XX, não apenas de língua portuguesa, mas universal. Ensaio sobre a Cegueira foi adaptado para o cinema em vários países e no Brasil essa adaptação foi feita pelo cineasta Fernando Meirelles e o filme foi lançado em 2008. Em 2007, José Saramago inaugurou a Fundação José Saramago para defender os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos problemas do meio ambiente. Por que ensaio? Ensaio é um texto de opinião sobre qualquer tema. É um gênero aberto. O autor pode fazer reflexões tanto subjetivas quanto objetivas, usando qualquer regra sobre praticamente qualquer coisa. E nesse belíssimo livro, Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago vai nos expor as suas ideias sobre o homem, a sociedade e a política. José Saramago é um autor muito político, muito crítico. A maioria dos seus livros tem alguma ideia política ali, embutida ali no meio. E ele é um tanto quanto pessimista quanto à natureza humana. Nessa obra, através da alegoria da cegueira branca, ele vai nos discorrer sobre diversas coisas. A linguagem do José Saramago é bem peculiar, porque ele vai emendando uma frase na outra, usando vírgula ao invés de pontos, parágrafos e travessões. Para o autor que não está acostumado, é um pouquinho difícil a leitura dos primeiros parágrafos, mas logo você se acostuma com o gênero do autor. Esse trecho faz lembrar aquela fase do Evangelho de Mateus: aquele que tem olhos para ver, que veja; aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Embora José Saramago se declarasse ateu, porque ele dizia que era impossível acreditar num Deus amoroso e bom, num mundo onde existe tanta maldade, a relação com o tema é muito próxima, principalmente quando a gente lê nas últimas páginas do livro. O autor diz: não cegamos. Penso que somos cegos que veem e que vendo não veem. A analogia já está feita. Vamos então à história. O que acontece nessa história é o seguinte: um homem, de repente, para o carro no meio da rua e não sai do lugar, e as pessoas começam a buzinar. E quando eles se aproximam do homem para ver o que está acontecendo, ele diz apenas: eu não estou vendo nada, eu fiquei cego. E aí um homem se propõe a ajudá-lo, entra no carro, dirige o carro para ele, leva ele para casa, ele está perto de casa, inclusive. E logo em seguida, ele leva o primeiro cego à sua casa. Quer que eu fique aqui enquanto você aguarda sua esposa? Não, pode ir embora. E aí esse homem olha para a chave do carro e tem aquela ideia. O homem rouba o carro, vai embora com aquele carro. Aqui o Saramago vai nos citar Machado de Assis. Ele vai dizer o seguinte: se é certo que a ocasião não faz o ladrão, também é certo que o ajuda muito. Né? E o Machado de Assis, vocês lembram, diz aquela célebre frase: a ocasião faz o furto, porque o ladrão já nasce feito. Então é uma clara referência ao texto de Machado de Assis. O José Saramago vai nos dizer que é dessa maneira que somos feitos, metade de indiferença e metade de ruindade. Você vai se aproveitar de uma pessoa cega, né?
E ele vai falar várias vezes no livro que uma coisa típica do ser humano é que uns se aproveitam da desgraça dos outros. É realmente muito pessimista. Bom, voltando à história, esse homem, que ele vai chamar de primeiro cego, fica lá esperando a esposa. E a esposa resolve levá-lo ao oftalmologista. Liga para o consultório, marca uma consulta e lá eles vão. O oftalmologista não encontra nada de errado e fala para ele: volte amanhã, vou fazer mais testes, vou fazer mais exames. Porém, quando esse oftalmologista chega em casa, ele também fica cego. Ele fala para a mulher: eu não estou vendo nada, eu fiquei cego. E logo em seguida ele vai saber que pacientes que estavam na sala de espera aguardando consulta também ficaram cegos, começam a ligar para ele: aconteceu, ficou cego. Essa cegueira tem uma particularidade. As pessoas que são cegas, elas se veem num mar de leite, elas veem tudo branco. Então, essa doença vai ficar conhecida como o mal branco. E o oftalmo, ele vai ligar para o Ministério da Saúde e explicar: eu estou cego e já eu já fui o segundo caso, eu já tenho outros casos desse tipo de cegueira branca, meio diferente. Então, ele está relatando porque pode ser uma epidemia. E o que faz o governo? Melhor, na melhor das intenções, tudo por sua saúde, pega aquelas pessoas que estão cegas e leva para um manicômio. E aí vai ter uma alegoria muito legal, né? Tudo nesse texto é bastante alegórico. Por que colocar as pessoas que estão cegas no manicômio? Porque realmente é uma loucura o que está acontecendo ali, né? Por que cegar? É um mistério. E o José Saramago não dá nome às suas personagens. As personagens são a mulher do médico, a mulher do primeiro cego, a moça de óculos escuros, o rapazinho estrábico. Ele não dá nome e é uma coisa proposital, não interessam os nomes, interessa a situação das pessoas. Ora, a polícia indo levar um médico para aquele isolamento, a mulher dele entra no carro e fala para o motorista: você tem que me levar também, porque eu também fiquei cega, acabei de cegar. Mas é mentira, ela enxerga. Ela é a única personagem que vai ficar até o final da história vendo como sempre viu. E agora? Daqui para frente vai ter spoiler, então se você não quer saber o que acontece no livro, simplesmente pare por aqui até ler o livro. Nesse manicômio, as pessoas, uma meia dúzia de pessoas, vai encaminhada para um quarto, eles dividem as camas e começam a conversar. E o oftalmologista vai reconhecendo: esse aqui estava no consultório, esse aqui é a moça, esse aqui é o rapazinho. E as pessoas que tiveram contato com esses, por exemplo, o rapazinho estrábico, a mãe dele, que também teve contato com ele, também é isolada, né? Os pais da moça de óculos escuros também são isolados. Todas as pessoas que tiveram contato direto com as pessoas que cegaram também são isolados, mas numa outra parte do prédio. E no passar dos dias, quando elas cegam, elas vêm para a parte dos cegos. E vai acontecer muita coisa, muita desgraça nesse isolamento. Os portões estão trancados, tem guardas armados cercando o local e em 2 horários específicos eles trazem comida. Eles abrem o portão, entregam a comida, fecham o portão e avisam para o alto-falante: olha, agora vocês podem vir pegar comida. Eles não querem chegar perto dos cegos. E aí vão acontecendo, como vai descrevendo o autor ao longo do livro, toda sorte de indignidades, porque a população de cegos vai crescendo, o número de pessoas vai crescendo. Daqui a pouco tem uma superlotação, tem umas 300 pessoas numa ala onde deveriam caber 60. Os canos estouram, os canos de água estouram, os canos de esgotos estouram, então fica um cheiro horrível, fica uma sujeira horrível. Eles pedem para os guardas que mandem alguém consertar, eles não mandam. E vai começar a passar fome, porque a comida parece que não é suficiente. E as pessoas estão roubando comida, alguém pega mais comida do que deveria. E um belo dia chega lá
um grupo de gente bem malvada que simplesmente se apossa de tudo e fala: quem quiser comer vai ter que pagar para nós. E as pessoas pedem ajuda para os guardas e os guardas não se intrometem. A nossa obrigação é entregar a comida, vocês aí que se virem. Então as pessoas se despojam de suas joias, do seu dinheiro e entregam para aqueles bandidos para receber um pouco de comida. E quando acabam o dinheiro, os bandidos vão pedir mulheres. Então vai ficar aquela briga, o que absurdo, vai, não vai, nós vamos morrer, nós não vamos. E finalmente as mulheres são induzidas a aceitar essas condições e vão para lá. A mulher do médico, você se lembra, ela enxerga. E quando foi na hora de entregar os bens para os bandidos, ela encontrou na bolsa uma tesoura e ela escondeu essa tesoura. Ela não entregou. E quando acontece isso dos homens pedirem às mulheres, elas pegam a tesoura e ela vai lá e ela mata o chefe dos bandidos. Ela enfia a tesoura na jugular do cara, faz lá uns movimentos, mata o cara. E aí ela vai dizer que ela vai matar outros se for necessário. Aí fica uma confusão, é sangue para tudo quanto é lado, as mulheres saem correndo e voltam para as suas camas. E os bandidos ficam com muito medo e colocam uma barricada na porta do quarto deles, porque eles não sabem quem é a mulher que enxerga, né? Afinal de contas, eles não enxergam. Aliás, tem um detalhe: quando eles estão negociando a comida, o chefe dos bandidos fala: então, anota aí. E ela ouve aquilo e fala: como assim anota aí? Aí ela começa a escutar um barulhinho como alguém escrevendo braille. Então, no meio daqueles cegos, tem um cego de verdade, aquele cego que sabe braille. E logo depois disso, as pessoas começam a morrer e fica aquele cheiro, porque eles começam a enterrar os primeiros cadáveres, mas eles não têm pá, não têm a habilidade necessária, e o número de pessoas que morrem é muito grande, fica um cheiro absurdo. E um belo dia não chega comida. E aí eles vão até o portão, chamam, não tem resposta. Eles se aproximam do portão, empurram, o portão está aberto. Então eles percebem que o que aconteceu ali? Não tem mais guarda, eles estão livres. O José Saramago vai nos contar a respeito da situação em que se encontra o mundo. Todo mundo ficou cego. Ele vai contar a respeito de um acidente de trânsito em que logo começou um boato de que o ônibus bateu porque o motorista ficou cego. Então as pessoas começaram mais a não pegar ônibus nem avião, andar a pé com medo de ficar cega e sofrer um acidente. Mas logo toda a população estava cega e ninguém sabia, a não ser os cegos de verdade, ninguém sabia braille. Ninguém tinha habilidade para se locomover no mundo. As pessoas saíam de casa para buscar uma comida, para procurar uma água e não sabiam voltar, não sabiam o caminho de volta. Muitas vezes elas voltavam para casa e outras pessoas haviam invadido a casa. Então, uns invadiam as casas dos outros. Foi uma loucura, uma verdadeira confusão. As máquinas pararam de funcionar, as fábricas paravam de funcionar. Como é que vai funcionar se não tem ninguém enxergando para ver quem entrou, quem saiu, para obedecer às ordens? Então o mundo virou um caos. E nesse mundo que virou um caos vai acontecer toda sorte de coisas horríveis, desde saques do supermercado até animais que são comidos vivos, né? Tem uma mulher que do quintal tem galinha e ela começa a agarrar as galinhas, ela come as galinhas vivas, porque ela não tem mais o gás, ela também tem medo de ligar o fogão, e as pessoas começam, quem tem quintal começa a comer mato, comer folha, então os homens viram uns verdadeiros animais. Bom, nesta altura, o Saramago vai colocar um dos personagens se perguntando: esta cegueira branca não será talvez o mal do espírito? Presta atenção. O mal do espírito não tem explicação lógica. Na medicina não se explica. O nervo óptico está bom, o cérebro está bom, porque o José Saramago vai comentar
que nós temos muitas palavras, palavras de mais e sentimentos de menos. E quase no finalzinho do livro, um dos cegos vai se dizer: se um dia eu voltar a olhar, vou olhar verdadeiramente o olhar das pessoas, o olhar dos outros. Vou olhar como se estivesse a ver-lhes a alma. Então, esta cegueira veio para dar uma mudança de perspectiva nessas pessoas que eram tão egoístas e tão voltadas para si mesmas, para elas perceberem o outro, perceberem a diferença que elas podem fazer no mundo. E a mulher do médico, que foi a única personagem que não cegou, é a personagem que desde o começo ela é uma pessoa solidária, ela se preocupa com o marido, ela vai levar, ela vai ajudar o marido, ela se preocupa com os outros cegos que vão entrando naquele lugar. Num determinado momento ela se sente culpada porque ela está vendo e ela se sente um pouquinho como um voyeur, né? Aquela pessoa que está lá espionando a vida alheia porque os outros não sabem que ela vê, mas ela vai dar o apoio dela para todas as pessoas, para os homens, para as mulheres, para todo mundo. Inclusive, há um momento desse livro em que essa moça de óculos escuros vai dormir com o marido dela e ela está vendo e ela chega perto da moça e fala assim: olha, eu vejo. E a moça fica assustada, o marido se assusta, o marido pede desculpa, a moça fica desesperada e ela põe a mão no rosto da moça e fala: não, querida, está tudo bem. E está tudo bem mesmo, ela aceita aquilo como se fosse uma fatalidade, aquilo não volta a acontecer, né? É uma daquelas indignidades, uma daquelas coisas animalescas que vai acontecer ali no meio. Mas ela se propõe a ir buscar comida quando eles saem do manicômio, ela que vai liderando os outros, aí ela conta que ela enxerga. Ela vai levar todo mundo para casa dela, ela vai limpar a roupa de todo mundo, limpar os sapatos, porque os outros não podem ver. Tem uma cena em que começa a chover e todo mundo vai para a área e começa a usar água para tomar banho, para lavar as roupas, todos felizes que podem estar limpos porque eles estão muito sujos. Tudo na cidade está muito sujo, cheio de lixo. Mas essa mulher, então, ela vai pegar um cachorrinho, vai adotar um cachorrinho, ela vai ao supermercado buscar comida, ela faz um monte de coisa boa. Então, ela é a única personagem que não fica cega. Então, a gente tem ali aquela dica de que realmente é uma doença de espírito. E então, fica aí para nossa reflexão. O Saramago usa muitos provérbios populares, né? Algumas coisas que são típicas de Portugal, que a gente aqui no Brasil, eu pelo menos não conhecia. Por exemplo, ele vai dizer num determinado momento: eu não sou bom de assoar quando me chega mostarda ao nariz. Um outro provérbio é: quem chega primeiro melhor se serve. Primeiro se come, depois se lava a panela. Quem parte reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo, ou no partir não tem arte. Então, são pequenos provérbios que ele, no decorrer da história, vai trabalhar de uma outra forma, diferente, como aquele provérbio que ele citou do Machado de Assis, né? No começo da história, que se a ocasião não faz, o ladrão ajuda bastante. Ele vai fazendo os comentários, distorcendo um pouquinho esses provérbios populares. E ele também vai dizer, um dos personagens vai dizer: nós já éramos cegos no momento em que cegamos. Foi o medo que nos cegou. E ele também, do seu jeito pessimista, vai concluir, né? Não creio que a cegueira nos tornou melhores. Mas o final do livro é bastante otimista, porque depois daquela chuva em que todo mundo se lavou a alma, se sentiu feliz, né? E todo mundo já está junto na casa da mulher do médico, que está fazendo comida para todo mundo, que está ajudando todo mundo. O primeiro cego, de repente, fala: gente, eu estou vendo, fica numa felicidade incrível. E logo em seguida, outra pessoa começa a ver, então todo mundo fica muito feliz, porque todo mundo entende que aquilo vai acabar, que todo mundo vai voltar a ver e a vida vai voltar quase ao normal. Eles vão ter que consertar todas as
coisas que estão sujas e destruídas, mas enfim. A cegueira branca, ela não é eterna, ela passa. Basta que você aprenda a lição que tem a aprender. Então, para um livro bastante pessimista, o final é bem otimista. É um livro que vale a pena você ler para conhecer esse autor maravilhoso que é o José Saramago. Boa leitura!